Queridos amigos e queridas amigas, nossos votos cordiais de muita paz, rogando a Deus e aos Espíritos bons que nos abençoem, que nos envolva nas vibrações de paz, nas mais altas sintonias possíveis, a fim de nós podermos penetrar no ensino e refletir sobre esse ensino na noite de hoje, na tarde e noite de hoje. O nosso tema está associado a um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena, na condição de uma introdução, dizer que Allan Kardec, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele selecionou temas que são os temas importantes do Novo Testamento, ou seja, do Evangelho de Jesus, e trouxe esses temas dividindo-os em uma ordem tanto didática, pedagógica, e que, de alguma forma, organizou em uma ordem lógica também. Para isso, Allan Kardec fez com que ele fizesse um recorte do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. Nem todas as passagens do Novo Testamento estão em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele selecionou alguns trechos, os mais importantes. Na introdução da obra, Allan Kardec explica a razão pela qual ele fez isso. Está lá, objetivos desta obra. Ele vai dizer que o Evangelho de Jesus tem passagens que são passagens controvertidas e que deram origem a polêmicas na teologia. Tem passagens que são idiosincráticas, ou seja, que são elementos culturais da antiga Palestina, ou seja, que servem mais para o estudo de história, um estudo de análise cultural da antiga Palestina, análise cultural da tradição judaica. Tem passagens que são passagens sobre os milagres, os fenômenos retumbantes, que até hoje divide opiniões na ciência. Mas há um elemento que atravessa todo o Evangelho, diz Allan Kardec, e esse é o elemento mais importante. Não que os outros não sejam importantes. Aliás, alguns desses outros ele vai examinar em outras obras. Por exemplo, os milagres ele examinaria em A Gênese. As passagens polêmicas que serviram para os dogmas da teologia, ele examinou em O Céu e o Inferno. Mas o elemento mais importante de todo o Evangelho, de todo o Novo Testamento, e ele chega a dizer, diante do qual todas as religiões curvam a cabeça, todas as religiões concordam entre si, todas as religiões aceitam de maneira consensual, é o ensino moral. E Kardec vai dizer, foi seguindo essa métrica, esse critério do ensino moral, que a gente selecionou aquilo de mais importante, aquilo de essencial que está no Evangelho de Jesus, recortando isso em 28 temas, que são os 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Começando em Não Vim Destruir a Lei e culminando no 28º com Preces Espíritas, onde ele faz uma análise da oração dominical, o Pai Nosso. Em cada um desses capítulos há um elemento moral importante. Então a gente tem lá, capítulo 10, Bem-aventurados e misericordiosos. Allan Kardec seleciona alguns trechos do Novo Testamento sobre o perdão. Quer dizer que não tem mais passagem do Evangelho sobre perdão? Não, tem muito mais. Mas ele selecionou aquelas mais conhecidas, porque senão ia ficar repetitivo demais. E colocou aquelas passagens sobre o perdão. Passagens sobre beneficência, capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Selecionou algumas.
Passagens sobre desprendimento dos bens terrenos, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele coloca lá, parábola dos talentos, parábola do rico de Lázaro, e algumas outras passagens, e explica. Cada capítulo do Evangelho, portanto, começa com um versículo que é o tema central. Todo capítulo começa com um versículo recortado no Novo Testamento, que é o tema central daquele capítulo, que ele coloca, Kardec coloca, cita esse trecho, que normalmente dá origem ao título do capítulo, e depois disso ele faz uma explicação sobre o capítulo, Kardec faz um comentário, e na terceira parte de todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte, tem o comentário dos Espíritos, ou seja, mensagens mediúnicas sobre. Tem uma exceção, capítulo 22, quando fala sobre casamento e divórcio, Kardec não coloca mensagem mediúnica nenhuma. Eu fico pensando que talvez esse tema é um tema dos humanos, então os Espíritos nem se manifestaram, casamento e divórcio. Mas o restante, todos eles, têm uma parte que é a mensagem dos Espíritos sobre o assunto. Porque se é doutrina dos Espíritos, Espiritismo é doutrina dos Espíritos, e Evangelho segundo o Espiritismo é Evangelho segundo os Espíritos também. Porque o Espiritismo é doutrina dos Espíritos. E é assim que ele conseguiu reunir todo o ensino moral da mensagem do Cristo ali, sucinta, resumida, mastigada para a gente, facilitada para aquilo que os teólogos sentam e ficam ali, compulsando a Bíblia, dividindo o que é ensino moral do que não é, alegoria do que não é. Trabalho dificílimo, sobre o qual teólogos, por exemplo, da tradução ecumênica da Bíblia, tradução da Bíblia de Jerusalém, o projeto católico francês, Alfonso Scheckel, na Bíblia do Peregrino, ou Kenneth Bey, que gastou 40 anos viajando no Oriente Médio, para pesquisar a cultura do Oriente Médio e entender algumas passagens do Evangelho. Ou Nicholas Thomas Wright, hoje talvez o maior teólogo vivo atualmente, entre outros, grandes mentes intelectuais, católicas e protestantes, que tentam fazer essa sistematização. Nós já temos isso mastigado, facilitado. O ensino moral ali, de maneira temática, organizada, oferecida pelos Espíritos através de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema é o trecho que Kardec selecionou, que encabeça o capítulo 6. Capítulo, como foi mencionado aqui, o Cristo Consolador. Capítulo logo depois do capítulo 5, que é o capítulo maior, o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 que fala sobre as aflições, né? Bem-aventurados aflitos, e tem vários textos lá sobre sofrimentos variados, né? Sofrimento é uma das questões básicas da filosofia, é um dos temas principais da inquietação humana. Grandes tradições filosóficas se perguntaram por que o ser humano sofre. Essa é uma das grandes questões da cultura ao longo dos tempos. De religiosos a não religiosos. De um Pascal, matemático, intelectual e religioso, a um Friedrich Nietzsche, ateu, cético, materialista. De um Dostoiévski, pessimista em relação à natureza humana, a um Beethoven, na música, na arte. O sofrimento humano sempre foi uma questão, e esse capítulo 5 é o mais extenso. O capítulo 6, Cristo Consolador. Veja a sequência didática, né? Primeiro fala sobre o sofrimento, e o capítulo 6, Cristo Consolador. O nosso tema é em cima do texto do Novo Testamento que Allan Kardec selecionou para servir de base para esse capítulo, o Cristo Consolador. O trecho está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Portanto, está no Evangelho de Mateus, e essa fala de Jesus aparece especificamente no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, para quem não sabe,
é, dos 4 evangelhos, aquele que tem um diálogo com a cultura judaica. É o evangelho que dialoga com o Antigo Testamento. Tanto é que na maioria das Bíblias, acaba o Velho Testamento, o Novo Testamento começa com o evangelho de Mateus. Não, aquilo dali não é uma sequência de data, tá? Não se tem certeza se o evangelho de Mateus foi o primeiro dos evangelhos escritos. Há uma discussão danada. A maioria dos historiadores defende a ideia de que foi o de Marcos. Isso pouco importa aqui. Mas por que se coloca o Evangelho de Mateus como o primeiro livro do Novo Testamento, depois do último livro, se não me falha a memória, Malaquias, do Antigo Testamento? Por quê? Porque o Evangelho de Mateus faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque dos 4 evangelhos, Mateus era o conhecedor da cultura judaica, conhecia a lei e os profetas. Como era coletor de imposto, o coletor de imposto tinha que ser uma pessoa de cultura formal, que era raro, de cultura erudita, portanto, e conhecedor da lei. Era um doutor da lei. Portanto, ele conhecia não apenas a legislação daquela época, mas também a ética religiosa, já que a lei mosaica era uma coisa só. A lei mosaica era tanto ética espiritual, quanto era legislação, código penal. Era uma coisa só. Não havia essa separação. Daí os doutores da lei eram operadores do direito e ao mesmo tempo eram sacerdotes do templo. Eram religiosos. A lei consistia na legislação apresentada por Moisés, que foi um grande legislador, 613 mandamentos nos livros de Moisés, e os ensinos dos profetas, que seriam os livros depois do Pentateuco mosaico. Alguns se referiam ao Decálogo, os 10 mandamentos, como sendo uma síntese daqueles 613. Mas isso era discussão também, era discussão entre os rabinos. Mateus, portanto, é aquele que conhece a lei e dos 4 evangelhos tenta dialogar o tempo todo com o Antigo Testamento, apresentando Jesus como o Messias esperado pela cultura judaica. Mateus, ele dialoga, o público de Mateus, o público para o qual Mateus escreve, eram os seus conterrâneos. Portanto, os irmãos de crença, os irmãos de raça. Daí ele escreve endereçando aos seus irmãos judeus. O tempo todo no texto, ele tenta demonstrar que Jesus é aquele Messias esperado pelas Escrituras. Tanto é que hoje a gente sabe que a preocupação de Mateus não era histórica. Daí o texto dele, em alguns momentos, não bate com o texto de Lucas, porque a preocupação de Lucas era fazer história. Tanto do nascimento de Jesus, por exemplo, que Mateus fala diferente daquilo que de Lucas falou, quanto algumas outras passagens. Basta citar o Sermão da Montanha, que aparece em Lucas e Mateus. Em Lucas fala que Jesus desceu ao monte. Em Mateus diz que Jesus subiu ao monte. Ele subiu ou desceu? Não importa, importa o que ele falou. Mas se acredita que Mateus tentava ajustar o texto para que Jesus sempre fizesse a alusão ao Antigo Testamento. Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos. Jesus sobe ao monte e fala o Sermão da Montanha. Moisés elege 12 representantes das tribos judaicas. Jesus escolhe 12 apóstolos. Moisés seleciona 70 juízes. Jesus escolhe 70 discípulos. É o tempo todo, como diz um grande autor bíblico, Mateus parece o tempo todo querer convencer que Jesus é o novo Moisés, um Moisés aperfeiçoado. Moisés peregrina no deserto 40 anos. Jesus vai ao deserto e é tentado pela figura diabólica durante 40 dias e 40 noites. É o Evangelho de Mateus. Ele não tem preocupação cronológica histórica.
É diferente de Lucas, que narra a infância, a história ali se desenvolve. Não, Mateus faz, inclusive organiza de maneira temática. Tem um capítulo só sobre as parábolas. Você acha que aconteceu assim na história? Quer dizer, Jesus passou um mês só falando parábolas. Aí Pedro chega para ele, Senhor, eu queria... Não, esse mês é só parábolas, viu, Pedro? Não foi assim. Ele foi contando ao longo da vida, mas Mateus fez o quê? Reuniu em um capítulo, porque a preocupação de Mateus era temática e não cronológica, de tempo. Ora, o Evangelho de Mateus tem essa característica. O trecho nosso é do Evangelho de Mateus. Eu vou ler o texto para a gente contextualizar, para a gente entender que é uma fala de Jesus, que diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Esse é o texto. E é esse o texto que Kardec recorta para servir de cabeçalho do capítulo 6, chamado O Cristo Consolador. Só uma curiosidade aqui, eu não estava nem programado para falar isso, mas o capítulo 6, Cristo Consolador, tem algumas mensagens mediúnicas ali do Espírito de Verdade, que é considerada as mais profundas, as mais belas e as mais significativas de toda a literatura mediúnica. Quem depois quiser, vá lá, capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade, tem mensagens mediúnicas ali dessa entidade que se intitulava o Espírito de Verdade e que é das mais notáveis. Ivone Pereira dizia que pelo menos uma vez por mês ela lia, porque considerava ali a mais notável mensagem que a espiritualidade deu para as pessoas através da psicografia. Advento do Espírito de Verdade. Ali você vê o Cristo Consolador mesmo, né? Bom, mas esse é o texto de Mateus. Esse é o texto que a gente leu. Eu queria, primeiro, definir algumas palavras aqui desse texto para ficar mais claro, para a gente entender melhor esse texto. O que é jugo e o que é fardo. Jugo é uma expressão que aqui no Brasil às vezes se utiliza na agricultura, no cultivo de animais. Canga. O jugo é uma espécie de pedaço de madeira que se colocava na cultura agrária do judaísmo, da cultura da antiga Palestina, que era uma cultura que lidava com a terra, com arado, e colocava os animais para arar a terra, associados a carroças, a carruagens, a instrumentos de aragem. Então era uma madeira que se colocava nos bois para que eles pudessem andar sempre para frente, carregando aquele peso e arando a terra. A expressão jugo é essa expressão que é usada na cultura judaica, mas tem um sentido metafórico também, que também aparece no Antigo Testamento. Essa é a expressão literal, jugo, né? Daí, eu vou falar um negócio aqui, daí cônjuge. Cônjuge é jugo dos dois. Veja que coisa, né? Relação conjugal é um peso compartilhado por duas pessoas. Já está dizendo que relação conjugal é uma tragédia, né? Já está dizendo que esse negócio não vai dar certo. Conjugal, fardo compartilhado, né? Então, ou jugo dos dois, né? Conjugi, né? Bom, esse jugo aparece muitas vezes em Jeremias, em Isaías, em vários livros do Antigo Testamento, como sendo sinônimo de quê? De opressão, de domínio, de autoridade. Então aparece em sentido metafórico. Por exemplo, muitas vezes a escravidão do Egito aparece no Antigo Testamento como um jugo, o jugo dos egípcios sobre os judeus, o jugo da escravidão do Egito. Em outros momentos aparece o jugo de Roma sobre os judeus, os hebreus, de um modo geral. Ou seja, sinônimo de opressão, domínio, autoridade. O jugo da escravidão, de um modo geral, aparece.
Então era uma expressão conhecida que era usada em sentido metafórico, que falava sobre aquela madeira, que era um peso no pescoço, nas costas do boi, mas que era usada como um peso de um domínio, de uma autoridade. Né? Fardo também era um peso, era sinônimo de jugo, e às vezes aparecia no Antigo Testamento o fardo da lei. Às vezes aparece também o jugo da lei. O que é que isso quer dizer? É que o judeu, muitas vezes com aquela quantidade de mandamentos, com aquela quantidade de regras, havia tanta regra, algumas que eram históricas, tá, gente? É proibido o hebreu raspar a cara, fazer a barba. É uma legislação da época. Se você encontrar um falso profeta na rua e não denunciá-lo, você é digno de pena de morte. É uma coisa que era a legislação da época. Kardec vai dizer, no meio daquela legislação, havia ensinamentos espirituais, mas havia coisas que eram da época, do tempo histórico. Ora, o judeu estudioso da lei considerava a lei um fardo, ou seja, era pesada a lei para segui-la. Para seguir todos os mandamentos era pesada. Era um fardo pesado. Havia um preço a pagar o fardo para seguir a lei. Essa era a expressão entre os fariseus. Porque tudo tem um preço. Qualquer coisa tem um preço. Pensemos aqui nas nossas vidas. Tudo tem um preço. E algumas coisas têm preço mais pesado do que outras. Mas nenhuma escolha que você faz que não acarrete consequências e peso. Ah, Flávio, mas amar algumas pessoas é pesado. É mesmo. Mas odiar é mais pesado ainda. Odiar dá trabalho. Se você quiser começar a odiar hoje, você vai ver com o trabalho que vai dar. Começa a ser antipático com as pessoas. Alguns nem precisam, já são, né? Mas aí, enfim, começa a ser antipático com as pessoas, começa a tratar mal as pessoas. Isso dá trabalho. E você veja o peso, como é um peso maior. Como faz mal a você, como faz mal à sua volta. Aí daqui a pouco você está com um monte de problema de saúde e não sabe por quê. Primeiro porque um monte de mente adorando você, né? Para não dizer o contrário. E depois o próprio ódio lhe faz mal, o ressentimento. Então, tudo tem um preço. Tudo pelo qual a gente se envolve tem um preço a pagar. Da mesma forma, as coisas nobres têm um preço. Você quer estudar uma coisa para compreender, você tem que sentar na cadeira, você fica ali, dedicado, lendo, relendo, fazendo anotações. Se é uma coisa, passar num concurso, quanto trabalho dá? Fazer um doutorado, elaborar uma dissertação de mestrado, quanto exige de você? Para você aprender o conhecimento, para ser aprendido, para dominar o conhecimento, quanto exige da pessoa? Dá trabalho. Tem um preço a pagar. Nem sempre é prazeroso. Você quer ter condicionamento cardiovascular? Veja o trabalho que dá. Quer evitar sarcopenia? Desenvolver musculatura? Ai meu Deus, esse negócio de academia. E alguns fazem 5:30 da manhã como eu. Matei minha mãe na vida passada. Então, tudo tem um preço. Tudo exige da gente alguma coisa. Tudo no mundo material para conquistar exige algum esforço. Esse esforço é uma espécie de aflição. É uma espécie de sofrimento. Você pode sair agora, daqui a pouco da palestra, tá com fome, mas providenciar comida, mesmo que seja providenciar pelo aplicativo do celular, dá um trabalho. Chegar em lugares, honrar com os compromissos, honrar com os horários, é um trabalho. Tudo na vida material é uma espécie de sofrimento, nesse sentido. Não sofrimento no sentido da doença só, não é só isso. Cumprir compromissos, honrar com compromissos, atender os nossos deveres, cuidar das várias coisas, são também aflições. E as escolhas têm um preço. Jesus, na passagem que a gente leu, diz um monte de coisa em poucas linhas, e às vezes isso passa despercebido. Primeiro, Jesus diz que ele também tem um jugo. Que ele tem um jugo e tem um fardo.
Se a gente usar jugo no sentido que era conhecido da época, tanto de um lado quanto do outro, ou seja, tanto o jugo do animal, do boi, quanto o jugo no sentido de domínio, de opressão, Jesus está dizendo que ele tem um domínio sobre as pessoas também. Que ele também tem uma autoridade. Que ele também tem uma influência sobre as pessoas. Ele tem um jugo também. E ele diz que também tem um fardo. Ou seja, tem um preço a pagar. Abraçar a causa de Jesus. Viver Jesus no dia a dia tem um preço a pagar. Também. Só que ele diz que meu jugo é suave. E meu fardo é leve. Aqui a gente começa a entender a passagem. Se todo mundo, todos nós, em nossas vidas, temos julgos e fardos, que peso é o nosso jugo? Porque, veja, eu posso viver a vida apenas do ponto de vista material. E a vida material pode me proporcionar determinados prazeres. As coisas materiais podem me causar uma certa excitação, um certo prazer, uma certa euforia, uma certa distração até das coisas. Mas tem um fardo. Viver apenas para a vida material. Que peso é esse? Viver apenas para ter, possuir. É uma escolha. Mas se você olhar para aqueles que vivem assim, como estão infelizes. Aqueles que vivem para, por exemplo, apenas possuir, como sofrem. Porque estão sempre querendo mais. A insatisfação é um tormento que não aplaca nunca. Às vezes nem usufrui aquilo que possui. Porque ao usufruir tem que gastar. E às vezes se apegam ao prazer que as coisas do mundo podem dar. Basicamente a gente tem 3 tipos de prazeres que são instintos básicos, afirma Joana de Ângeles: o prazer do sono, o prazer do sexo e o prazer do estômago. Imagine um indivíduo que vive apenas para comer. Por mais interessante que seja, o corpo tem um limite. Nós temos limites físicos. A comida, o sabor da comida, apreciar a comida, não tem nada de mal, não tem nada de equivocado, não tem nada de negativo, de pecado nisso. Saber desfrutar dos sabores que a comida nos proporciona para alimentar o corpo físico e manter a saúde no nosso corpo a fim de a gente desempenhar as nossas missões aqui na Terra. Nada demais. Como diz Kardec nas leis morais, se Deus colocou prazeres nas coisas, é porque tem algum sentido, tem alguma razão. Tanto para nos atrair para aquilo, como para exercitar em nós o equilíbrio naquilo, a moderação com aquilo. Porque se você se excede, um prazer de alguns minutos te deixa às vezes com a intoxicação alimentar de dias. Aí eu não sei se isso já é um bom negócio. Como diz Emmanuel, né? Às vezes, as decisões erradas que a gente toma é algo que é tão saboroso quando coloca na boca e depois passa anos amargo. E às vezes as decisões corretas é amargo inicialmente na boca, mas depois fica doce como mel. Joana de Ângeles disse isso de uma outra forma, né? Ela diz que quase sempre as criaturas caem espiritualmente sorrindo e no gozo. E a maioria das pessoas que sobem espiritualmente, sobem chorando e se esforçando.
Ora, o fardo de Jesus qual é? Viver para a vida material apenas? Viver apenas para o gozo material tem um limite. Seja no estômago, seja no sexo. Vejamos as celebridades que são hipersexuais, símbolos sexuais. Há algumas bastante atormentadas, eu não vou citar nomes, inquietas, que vivem de fuga em fuga. Há algumas que já enveredam para a droga, para continuar na alucinação daquilo que o corpo já não responde de forma natural. Insatisfeitas, insaciáveis, como ainda afirma o mesmo espírito Joana de Ângeles, é como se estivessem bebendo a água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem, porque a água é salgada. Ora, será isso felicidade? E digo mais, o indivíduo que vive apenas para a vida material sofre mais com as coisas materiais. Por quê? Porque valoriza mais as coisas materiais. Kardec vai dizer, o indivíduo que vive apenas para a matéria, valoriza tanto a matéria que sofre com qualquer variação, com qualquer perda, com qualquer mudança na vida material. Mas aquele que não vive apenas para a matéria, aos seus olhos as coisas da matéria diminuem de importância. Não é que não tem importância, tem, mas não dá o valor demasiado que elas não possuem. E por isso, as coisas da terra não magoam ela tanto. E isso produz uma saúde tanto do corpo como da alma. Palavras de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. E é verdade. E quando eu digo valorização das coisas materiais, gente, eu não estou falando apenas do dinheiro, da joia, do cartão de crédito, dos investimentos bancários. Não é apenas isso que eu estou falando. Tem outras coisas que a gente se apega aqui, que não são tão concretas assim, mas são materiais. Por exemplo, a opinião dos outros sobre mim. Isso também é apego. Quanto mais eu valorizo o que os outros pensam sobre mim, mais eu sofro. Quanto mais eu me importo com as críticas do outro, mais eu sofro. Quanto mais eu me coloco em evidência, mais eu posso ser criticado pelos outros. Não quer ser criticado por ninguém? Se esconda e não faça nada de bom. Que aí você vai passar a vida sem ser percebido. Então, aquele que valoriza demais essas coisas sofre mais. Porque, Kardec vai dizer, é como uma criança que se apega demais aos seus brinquedos e acha que a vida dela é aquilo. O materialista, e quando eu falo aqui materialista, não é aquele que filosoficamente compreende só o mundo material, não. Aquele que vive uma conduta moral materialista, sofre mais. Tende a sofrer mais. É porque ele tem mais problemas? Não. Os problemas são os mesmos. Mas é a forma de ele olhar os problemas. É a forma com que ele enxerga os problemas que tomam um tamanho maior. Então, quando Jesus fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele está dizendo que tem um domínio sim sobre as criaturas, mas é leve. Não é o fardo da lei pesada. Por quê? Porque a doutrina de Jesus se resume no amor. Se eu amo, eu estou seguindo o Evangelho de Jesus. E o amor torna a nossa vida mais leve. Os olhos do amor olham as coisas de maneira mais suave, menos pesada. Com mais compreensão, com mais tolerância. Não é com mais conivência, mas é com mais doçura. As coisas não têm essa dimensão pesada que a gente dá.
Mas o que me chama a atenção é quando Jesus diz assim, aprendei de mim. Olha, ele está falando do jugo. Ele está falando do jugo dele, e aí ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só a colocação que ele faz. Mateus está querendo dizer para a gente que Jesus está dizendo assim, eu tenho um jugo e eu me comparo a um boi manso. Aprendei comigo, porque vocês ainda são bois revoltados. Por isso, manso e humilde de coração. Ele se colocou se comparando a um boi que tem um jugo. E vos aliviarei, Chico Xavier vai dizer, com aquela mineirice dele, né? Chico dizia assim, Jesus prometeu aliviar, não prometeu tirar as aflições. E de fato, essa é uma percepção interessante, porque muitas vezes os problemas são efeitos das nossas necessidades evolutivas. Retirar todos os problemas seria candidatar a gente à ignorância, a gente não ia amadurecer. Mas aliviar é lidar com o problema de uma forma diferente. Os psicólogos gostam de dizer ressignificar. Dar um outro significado. Essa palavra hoje está na moda, né? Ou seja, olhar para as mesmas coisas. Porque, por exemplo, minha história de vida, o que eu passei, não vai dar para eu mudar. Mas se eu olhar para a minha história de um outro modo, de uma outra forma, se eu mudar a forma como eu olhei minha vida até agora, e eu olho a mim mesmo, isso pode fazer toda a diferença. Porque isso vai afetar o meu modo de agir agora com os outros. A forma como eu me enxergo, como eu me vejo. Eu não posso alterar os fatos, mas eu posso alterar a minha visão sobre os fatos. E isso pode fazer diferença. Então essa passagem, e aí no final ele diz assim, e darei repouso para as vossas almas. Ele promete aliviar no início dos versículos, e no final ele fala, darei repouso para as vossas almas. Não é para os corpos, é para as almas. Ele está falando do quê? De bem-estar, de plenitude. Não é repouso de ficar na ociosidade, acomodado. Até porque a gente vê que muitas vezes a falta de ação, o tédio, leva a adoecimento psíquico também. Nem uma vida agitada, workaholic, nem uma vida ociosa, porque também, como diz Joana, danifica as engrenagens da alma. Aliviar. Cristo, diz Kardec, se torna um consolador com esse tipo de discurso. Não só em Mateus, em João aparece, etc. Mas em Mateus tem esses símbolos, jugo, fardo, que são símbolos próprios da cultura judaica. Aliviarei. Ou seja, não é que meus problemas vão mudar. Não é que minha vida vai se alterar ao passe de mágica. Não é um privilégio. Agora tudo vai sorrir para mim. Se eu disser isso para você, que a partir de agora é só você sintonizar com o bem, pensar em Jesus, você vai sair daqui, tudo vai dar certo na sua vida. Eu vou estar mentindo. Eu vou estar dando apenas um discurso motivacional, nada contra os discursos motivacionais, mas um discurso motivacional que é fraco. Na primeira topada que você der lá fora, você vai dizer, tá vendo? Como minha vida só dá coisa errada? E você vai voltar. Não. A proposta de Jesus não é prometer uma vida isenta de dificuldades e de desafios. Porque os desafios nos estimulam para frente e nos amadurecem. A promessa de Jesus é, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ou seja, o jugo é suave. O jugo comigo é suave. O jugo comigo, o fardo comigo é leve. E por que às vezes não tem sido leve? Porque nós, os religiosos, muitas vezes não estamos vivendo Jesus em nossas vidas. Esse vai ser um discurso um pouco amargo, mas é verdade. Como a gente não vive, em essência, a mensagem do Cristo, as coisas não são leves.
Porque em alguns momentos a gente não é diferente dos ateus e dos materialistas. E alguns ateus e materialistas parecem até melhor do que nós. Brigamos, discutimos, causamos picuinha, ficamos no campeonato de vaidade, magoamos por magoar, nos metemos na vida alheia, que a gente não tem nada a ver com a vida alheia, nos futricamos com a vida particular dos outros. Então nos assemelhamos ao tipo de vida mundana de alguém que não conhece a mensagem do Cristo. Repetimos essas mesmas práticas. Por isso que o fardo não parece leve e o jugo não parece suave. Por quê? Porque a gente está mergulhado, imerso em outra faixa. Emmanuel, na obra Pensamento em Vida, vai falar o seguinte, e essa é uma mensagem que me serve muito por conta da minha prática profissional. Ele diz o seguinte: cuidado ao lidar com monstros para não se tornar monstro também. Porque à medida que você olha para o abismo olha para você. E ele diz, não raro, aqueles que vivem se envolvendo nas fraquezas, nos erros, nas imperfeições dos outros para censurar, sintonizam de tal forma com as perturbações alheias, que não raro acabam praticando e acabam cometendo os mesmos erros que condenam, os mesmos erros que criticam. Então, a proposta do Cristo Consolador é enxugar as nossas lágrimas através da explicação da causa de nossas lágrimas. Isso não nos isenta de chorar lá na frente. Isso não nos protege de sentir dor, porque faz parte do desenvolvimento da nossa sensibilidade. Mas isso nos protege de cair no desespero, que é outra coisa. E o Espiritismo repete essa consolação. É o que Kardec vai dizer no capítulo Cristo Consolador. Quando ele cita o Evangelho de João, em que Jesus, no capítulo 14 de João, vai falar de outro Consolador. Aí nessa passagem Jesus vai dizer, o Paracleto, expressão Paracleto em grego pode ser traduzida tanto como advogado, ou defensor público, esclarecedor, aquele que ilumina, que esclarece, ou consolador. E ele diz, quando eu estiver com o Pai, eu pedirei ao Pai que envie outro Consolador. Ou seja, ele estava admitindo que quando ele estava na terra, ele era o Consolador. Eu pedirei ao Pai que envie outro Consolador, que ficará convosco para todo sempre. Vós não vereis, mas ele estará convosco. Aí Kardec, com a sua sabedoria, vai dizer, se Jesus falou que ele vai ficar conosco para todo sempre, esse outro Consolador não é uma pessoa. Tem gente que acha que é a volta de Jesus. Não. Nenhuma pessoa fica com a gente para sempre. Então não é uma pessoa. Kardec vai concluir, é uma ideia. É um conjunto de ideias. Esse outro Consolador. Vós não vereis, mas ele estará convosco. E estabelece que a doutrina espírita realiza as promessas desse Consolador, que esclarece, que advoga na causa do bem e que consola. Através do quê? Das vozes espirituais que repetem aquilo que Jesus dizia há 2000 anos. Que nos diz que não estamos a sós. Ninguém vive a sós. Sempre temos presenças invisíveis ao nosso lado que nos sustentam. E se nós fizermos silêncio interior, perceberemos essas presenças. Não precisa ser médium, não. Não necessariamente você vai entrar em transe, vai incorporar, vai sair do corpo. Mas se você fizer silêncio interior, você vai escutar. Pela intuição.
a presença espiritual. Teresa de Ávila, em plena Idade Média, teve um momento atravessando um rio na Espanha, tombou no rio pela correnteza e não sabia nadar e começou a se afogar. Aquela mística medieval, aquela mulher extraordinária, começou a pedir socorro e se debater nas águas, até que ela viu uma mão que puxou ela para o canto do rio. Ela segurou então na encosta e conseguiu sair daquela correnteza que a puxava. E quando ela voltou-se para cima, era o próprio Jesus materializado. Olhou para ela e disse: vê, Teresa, como eu trato aqueles que me amam. E Teresa disse: veja, Senhor, é por isso que tu tens tão pouco que te amam. Era a forma jocosa dela de se relacionar com Cristo. Ora, ele não tirou ela da prova, mas aliviou. Como na perspectiva de abraçar a mensagem do Cristo, nós podemos ter as nossas dores aliviadas pela forma como a gente enxerga as questões. Quem leu Libertação, do espírito André Luiz, vai ver um espírito perverso no além, um indivíduo que organizava, que estava à frente de uma verdadeira organização criminosa. Não tem crime organizado só aqui não, viu? O mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tudo aquilo que aqui existe no mundo espiritual mais sofisticado, para o bem ou para o mal. Então tinha uma organização criminosa liderada por um espírito perverso, que foi um religioso equivocado na terra, possivelmente uma autoridade religiosa da Idade Média. Esse indivíduo que torturava, se viciava e que utilizava os espíritos ao seu bel prazer para atormentar pessoas da terra. Toda a obra de Libertação é examinando esse submundo do além. Só que, por mais perversa que seja a criatura, sempre tem um coração que ama essa criatura. No caso de Gregório, personagem de Libertação, a sua mãe, aquela que foi mãe dele na terra, estava no plano espiritual superior, porque era um espírito transcendente. 500 anos, esperando o momento certo do filho estar com o coração mais aberto para que ela pudesse sensibilizá-lo. Eu vejo gente falando: meu filho está com um comportamento que não muda há 2 semanas. 500 anos. 500 anos ela orando. Até que ele, depois de algumas experiências frustradas, algumas coisas que ele passou, parecia já se saturando daquela vida, de 5 séculos após a morte, além da vida física que ele levou, toda equivocada, 5 séculos após a morte, e ela, entusiasmada, disse: meu filhinho, agora eu vou conseguir resgatar o meu filhinho. Era o espírito perverso, mas o olhar de mãe, o olhar do amor, o amor de alguém por outro, não vê aquele ser perverso, vê outra coisa. E não é que está iludida, não. Quantas vezes eu vejo a mãe, o filho é um traficante, é um criminoso, e a mãe, no fundo ele é um menino bom, e é mesmo, porque ela consegue enxergar um lado dele que está ali escondido, mas existe, e que ninguém vê. Todo mundo só vê o criminoso, o que ele fez. O olhar do amor vê de outra forma. Aí a gente acha um absurdo, como é que ela ainda assim amorosa com ele, até quando um parente seu também comete um crime hediondo. Aí você vai ficar mais misericordioso. Com isso eu não estou sendo conivente com crime não, tá? Matilde então diz: está na hora. E aí ela vai, no momento propício que ele estava mais aberto, visitá-lo. E quando ele a vê, ele prorrompe em pranto e se atira aos braços dela. Já estava cansado daquela vida. E ela diz: meu filho, eu estou 500 anos parada na região onde me encontro, sem reencarnar, sem avançar, esperando por você. Porque se você se transformou nisso daí, eu tenho responsabilidade, porque eu fui sua mãe. Olha só, a gente só fala
dos espíritos guias como se estivessem desfrutando o paraíso. Eles nos amam e nos esperam também. Joana de Cusa foi até Jesus, está lá em Boa Nova de Humberto de Campos. Depois de conhecer a doutrina do mestre, ela queria largar tudo, só que ela tinha 2 filhos, um filho pequeno e um outro entrando para a adolescência, e um marido déspota, gozador, irresponsável, e ela já não aguentava aquele sujeito em casa. O intendente Cusa, uma personalidade conhecida. Eu vou traduzir com a minha linguagem bem mundana, mas a linguagem de Humberto de Campos Espírito em Chico Xavier é muito mais elevada, muito mais bonita do que a minha, tá? Mas eu vou traduzir aqui o que eu entendi da linguagem. Quando eu vejo ela dialogando com Jesus, Humberto de Campos contando, trocando em miúdos, é como se ela quisesse que Jesus, como se ela esperasse que Jesus autorizasse ela a largar marido e filho e ir embora. E tem um momento que Jesus diz assim para ela: eu sei que você me ama, e eu sei que você quer entregar a vida pelo Evangelho. Eu sei. Mas se você me ama, ama aqueles que ainda precisam de você. E um dia eu vou te pedir sua vida. Veja, não está entrando no mérito se ele está forçando ela a ficar em casa ou separar. Não era da alçada de Jesus. Isso. Ele só estava dizendo: se você me ama, ama aqueles que precisam de você. O que você vai fazer disso? Aí é uma questão de consciência pessoal. E de fato, depois, ela se entregou à causa cristã. Então, mudança de perspectiva, mudança de percepção. No livro Luz do Mundo, já caminhando para encerrar, no livro Luz do Mundo, Amélia Rodrigues conta o caso de uma senhora que foi até o Cristo, ainda com 15, 16 anos. Ela tinha uma paralisia nas pernas, e Jesus passou por elas. O nome do capítulo é A Cura Real. Jesus passou por ela, olhou para ela e disse: Lavínia, o nome dela, né? Lavínia, eu te conheço, Lavínia. Ela disse que ficou tão emocionada com aquela figura, com aquela presença especial, que não conseguiu quase falar. E ele disse: o que você quer de mim? E ela disse: eu quero a cura das minhas pernas. Ele olhou para ela e disse: só isso? Você merece muito mais. Sorriu e passou adiante. Ela disse: eu não fiquei curada e odiei ele. Quando ele foi crucificado, eu até fiquei alegre, festejei, porque considerava ele um charlatão. Mas os anos se passaram e eu fui percebendo que aquelas pessoas que ficaram curadas voltaram a adoecer. Alguns tiveram doenças piores, se entregaram aos excessos, não mudaram de conduta, mas eu, embora a paralisia, depois daquele contato com ele, desfrutei de uma paz, de uma mudança por dentro. Você me conhece há muitos anos, era uma conversa dela com uma amiga. Você não me vê reclamando. E eu hoje me conheço, eu sei que há algum motivo que eu não consigo entender para essa limitação minha. Se eu com 16 anos tivesse as minhas pernas e a minha locomoção recuperadas, eu ia perambular pelo mundo, me criando confusão e me envolvendo em muita bobagem. Eu me conheço. Hoje eu compreendi a fala dele. Eu entendi o que ele queria dizer. O nome do capítulo: A Cura Real. Então, amigos, o Cristo Consolador tem a ver com essa plenitude interior que a gente consegue conhecer e consegue conquistar viajando para dentro. Entrando em contato consigo. Autoconhecendo-se, melhorando-se, se tornando mais harmonizado consigo mesmo, para que a partir daí possamos lidar com as adversidades de uma forma mais madura,
aquilo que me angustia hoje, aquilo que me atormenta hoje, será mais tarde apenas uma lembrança, se eu souber lidar. A dor em si mesma não melhora ninguém. A dor pode revoltar ou pode amadurecer. Depende de como eu lido com ela. A forma como eu trato, como eu lido, como eu me relaciono com as adversidades. Se eu aproveito a experiência dolorosa para crescer e amadurecer, ou se eu me atormento e pioro a minha situação espiritual. O convite dessa mensagem é que eu posso ter uma vida plena e aliviada. E que o jugo vai ser sempre suave para aquele que ama, mesmo quando não seja correspondido. Mesmo quando isso dói, mas mesmo quando o amor não tem a correspondência, é sempre feliz e sempre fica melhor aquele que ama, aquele que faz o bem. O mal que me faz mal não é o mal que me chega. O mal que me chega, se eu souber lidar, pode se transformar em um grande bem. Mas o mal que me faz mal é o mal que eu pratico, porque esse me torna um indivíduo mau. Pensemos sobre isso. Muito obrigado, muita paz.